tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de março de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1882, 4 páginas, 40 logias e 8 máximas. O tema, ditadura eleitoreira. A especialidade, antipoliticologia. Definologia. A ditadura eleitoreira é o regime político moderno da tirania disfarçada, camuflada e edulcorada, também chamada dita branda, no qual são suprimidas liberdades básicas, mantendo condições pseudo-democráticas próprias do regime autocrático ou totalitarista, por meio de maquilagens e produções de políticas públicas enganadoras e generalizadas. A ditadura com pseudo-eleições, as trapaças na realização das eleições, o respaldo de numerosos referendos de eleições, o advento da ditadura moderninha, a implantação da ditadura eleitoreira através do regime político das reeleições sucessivas, o regime ditatorial disfarçado de políticas sociais, o controle da Assembleia Nacional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Banco Central e da indústria petrolífera, a ditadura feudalista consanguínea, o governo desenvolvido por baixo dos panos, a aplicação da arrecadação dos impostos na compra e da sustentação do regime político espúrio, o regime do grampeamento geral, da Grampiolândia, o conluio ciente ou insciente com a baratosfera, as inspirações baratosféricas seguidas por todo ditador ou ditadura. Nós chamamos atenção na ditadura eleitoreira, da dita branda, da Grampiolândia, do Estado bestial, da Operação Abafa e da pilantropia. Tudo está dentro de tudo isso aí. Agora, na argumentologia nós temos controles. O regime político pode ser considerado ditadura sob qualquer denominação, segundo os observadores mais prestigiados, a partir do exercício de duas formas de controle social. A influência, que é a dissuasão, o desencorajamento, o condicionamento ou o modo de controle espúrio determinando a ação do outro, incidindo sobre a autoescolha. E o poder, a violência física, o impedimento legal, a ameaça de sanções graves ou modo de controle espúrio determinando o comportamento do outro, impossibilitando-o de agir diferentemente. Camuflagem. As duas condições referidas de controle social atuam camufladas nas ditaduras eleitoreiras. Entre os 15 itens da remissologia, destacamos 5. Autocorrupção, autovigilância ininterrupta, curupira, democracia e guia desorientador. Frase enfática. A ditadura eleitoreira tenta, inutilmente, manter alguma dignidade política, mas, na era das supercomunicações, acaba expondo as ilicitudes geradoras de largo contingente de opositores. Você admite a realidade política das ditaduras eleitoreiras? Você se posiciona politicamente contra tais irracionalidades grupais? Agora, pergunto. Tenho trabalhado minhas energias diariamente. Estou cursando psicologia. Irei fazer o ECP1 em pouco tempo e pretendo voluntariar e dar aulas no IPC. Porém, percebo que o EV só irá desenvolver quando eu estiver em alguma atividade assistencial mais direta. E não apenas trabalhando as energias nos lugares com pensando positivo, com intenção assistencial. Tenho em mente em fazer um curso de Reiki para atender as pessoas. Você acha que isso pode potencializar o desenvolvimento para o domínio das energias? Olha, o que eu vejo é o seguinte. Você fazer o EV por você, eu não estou de acordo com você, não. Você pode alcançar o domínio perfeito dos processos muito antes de fazer qualquer outra coisa maior. Porque tudo depende da sua vontade e do trabalho que você se dedicar a isso. Agora, curso de Reiki, essa coisa toda, pode ajudar, por exemplo, estudar acupuntura, pode ajudar, mas isso não resolve. O processo é a sua vontade, a determinação, a sua intenção, a sua auto-organização. O senhor poderia falar sobre paratimia? A origem seria a imaturidade ou teria outra origem mais direta? Qual a maneira mais eficiente de corrigir esse trafar?
Não, desde que a pessoa já começou a entender e admitir uma condição dessa, ela procura aumentar a maturidade dela, porque o processo realmente é de inexperiência, de imaturidade e falta de domínio do psicossoma. O processo é estudar isso aí. Outra aqui. No passeio que fiz às cataratas, aproveitei o ambiente para exteriorizar e interiorizar a energia. Percebi que minhas pernas começaram a tremer incontrolavelmente. Admito que o fato ocorreu devido à sobrecarga de energia. Minha mãe, que também tinha conhecimento da técnica, vivenciou a mesma sinalética. Tal experiência teria alguma conformidade com os processos bioenergéticos? Teria, mas o problema maior aí é o processo psicossomático da emoção da pessoa perante as cataratas. Você não falou, mas é a primeira vez que você ia lá ou não? Isso tudo também importa, porque se for a primeira vez ainda piora mais. Então, o processo da energia, no caso, foi aí condimentada essa energia pelo processo da emoção, é um processo psicossomático. Acabei de assistir uma palestra sobre o trancamento da mediunidade. Achei muito interessante. Fui submetido ao trancamento da mediunidade em ritual de candomblé quando mais jovem. Sinto muitas coisas ainda, mas me sinto como se estivesse limitado, o que me frustra. De que maneira poderia destravar a minha mediunidade para voltar ao que deveria ser? Eu quero te dizer que eu sempre analisei o trancamento da mediunidade, seja no espiritismo, na Umbanda ou na Quimbanda, como sendo um heteroassédio religioso. Isso aí é assédio puro. E para ficar livre daquele problema da pessoa, eles então fazem uma mutilação na pessoa. Isso é uma mutilação parapsíquica. Então, a sua vontade com o EV pode superar esse processo todo e acabar com isso. O trancamento, eles paralisam determinados processos dentro da pessoa que mexe com as energias dela. E aquilo, então, é um processo de mutilação. É igualzinho fazer, por exemplo, a castração da pessoa. Só que tem que, em vez de castrar sexualmente, eles castram do ponto de vista parapsíquico. É um negócio totalmente assediador da religião. Para eles ficar livres daquela criança, por exemplo, que está criando problema, então vamos dar um jeito de mutilar essa criança e deixa assim mesmo. Sem um perigo. Por exemplo, a psiquiatria também às vezes faz umas coisas dessas. Dá um remédio bem bravo para a pessoa aí, ela fica meio passada, fica vegetal, não vai dar tanto trabalho, não vai agredir os outros ou qualquer coisa. O negócio é pegar a pessoa e desenvolvê-la. É o que eles não fazem. E às vezes nem sabem disso. De modo que trancar a mediunidade é assédio puro, é uma coisa negativa. O espiritismo bate palma para essas coisas. E essas seitas também, africanas, a mesma coisa. Estou com um plano de largar o funcionalismo público e me tornar um empreendedor. Fiquei um pouco confuso em relação a isso, pois na tertúlia passada o senhor falou que a busca do lucro nas empresas é algo negativo. Sim, quando tem má intenção. Porém, ao refletir mais sobre o assunto, acho que se referia ao lucro a qualquer custo, ao lucro do capitalismo selvagem, não há dúvida. Eu mesmo já tive empresa, e eu não acho que eu fiz besteira com as empresas, eu estava ajudando os outros. O senhor acha que o trabalho de empresário realizado dentro da cosmoética pode se tornar algo positivo? Essa troca é uma boa? Acho que é positivo e é bom você sair. É preferível deixar o funcionário público e ter um trabalho pessoal, uma empresa da própria pessoa, ser empreendedor, isso é muito melhor, não há dúvida. Agora, o urubu serva bem para não fazer maracutaia, cuidado. Outra coisa, a inferência do governo, através do ministro da Fazenda, na Vale do Rio Doce, empresa privada, em perseguição aberta ao seu presidente Agnelli, pode ser considerada evidência da dita branda? Não há dúvida. O que eles querem com o dinheiro de lá? Eles querem dominar o processo para pegar o dinheiro. Muita gente já falou nisso. Se você pegar aí na tribuna da imprensa, pelo iPad, está lá quem está falando isso bem claro, com todos os pingos nos is, é o Hélio Fernandes. Eu vi aí de madrugada, já tinha o trabalho dele lá hoje, segunda-feira, dia 28. Olha lá, iPad, tribuna da imprensa, a capa. Olha lá que tem, Hélio Fernandes. Ele explica isso tudo. O senhor Agnelli é administrador respeitado em todo o mundo e sua saída da Vale gerou indignação no meio político. De que forma o senhor vê esse fato? Olha que tem também uma das revistas que saíram essa semana que está falando sobre o processo do Agnelli a favor dele. O que ele fez em
em 9, 10 anos. O homem fez uma loucura de grandeza em matéria da Vale do Rio Doce. E eles estão tirando agora porque o governo quer dominar esse dinheiro, quer aplicar em alguma coisa. Vamos ver o que vai dar isso. Outro, tenho 17 anos, é um rapaz que está falando isso aqui. Moro em Tupanciretã, cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. O senhor falou em alguma tertúlia que os homossexuais e bissexuais vivem insatisfação permanente. Isso é a pura verdade, é assim que me sinto, muito confuso. Me atrai pelos dois sexos, mas não consigo manter um relacionamento sério com ninguém. Simplesmente a pessoa perde o encanto. Detesto essa situação. Existe algum jeito de se tornar hétero e se livrar desse problema? Pois é, e o povo fica falando aí que tem homossexual que não quer mudar. Olha aqui, ó, isso aqui é a maior prova, tá? Aqui tem o nome dele, tem tudo. Qual a teoria que o senhor tem sobre esse problema consciencial? Olha, eu já tratei de gente homossexual, para o cara continuar com a homossexualidade, para o cara deixar porque ele queria, e para o cara mudar completamente a vida dele, entendendo o que é o processo da antifisiologia. De modo que vários que já passaram, que quiseram mudar, e eu dei as dicas, eles mudaram. Hoje são pessoas bem conceituadas na sociedade, homens, por exemplo, que são pais, têm uma bela prole, gosta demais da esposa, jamais pulou a cerca no casamento, nem nada. Tudo isso já aconteceu, que eu já vi, a pessoa deixou. Agora, qual a teoria que o senhor tem sobre esse problema consciencial? A teoria que eu tenho é o seguinte: a homossexualidade, antes de mais nada, é um processo da vontade da pessoa. Se ela vai começar a pensar em querer criar alguma sensação eletrizante o tempo todo, ela nunca vai ficar satisfeita, e é por isso que tem essa insatisfação permanente do homossexual e do bissexual. Teria eu renascido várias vezes no ginossoma e agora renasci como homem? Nós todos já vivemos como mulher e como homem. Isso faz parte da vida, faz parte do processo de evolução, isso praticamente é uma regra que atinge todo mundo. Agora, de que maneira mudar tudo isso? Pela sua vontade e o domínio das energias. Qualquer coisa se aparece aqui que nós vamos ver se tem algum assediador seu, porque às vezes o que desvia a pessoa para entrar na antifisiologia é assédio. Olha bem isso, porque é um dos processos mais sérios que tem, é dominar o sexo chakra da pessoa quando ela está sensível, né? Então, é muito fácil a gente ver isso. De modo que, olha bem o que é estado vibracional. Qualquer coisa você vem aqui que eu te dou uma geral em matéria de energia, com arco voltaico, para a gente ver você do ponto de vista de enxaguar os seus processos de energias. Agora, com 17 anos, você está no ponto de fazer a reset, que é a reciclagem intraconsciencial, ou, no caso, a reciclagem existencial e dentro da pessoa. De modo que, se eu puder ajudar, nós estamos aí. Afinal de contas, nós somos um pouco parentes, pelo nome dele. Ele é Vieira lá no meio, é Vieira. Mas olha, o que vocês viram aí sobre a ditadura eleitoreira? Tem alguma coisa? Aqui na frente. Aqui na frente. Pode falar. Aqui na página 26, na fatologia. Sim. E agora eu tenho que contar. 3, 4, 5, 6. Vocês sabem que aí na fatologia tem 48 linhas, né? Eu acho que Só isso aí dá para fazer um livro. Um livro. Está escrito aí. É só ir desdobrando a ideia. Eu acho que a 15ª linha aqui, onde tem o anestesiamento da opinião pública. Ah, sim, o anestesiamento da opinião pública são uma das técnicas que eles usam mais aí para abafar a situação. Você olha bem o que é que o Chaves fez. Pegou tudo quanto é negócio lá. Eles pegam as mídias. Eles querem abafar todo mundo. É a operação abafa. É boca de siri. É passar um negócio na boca de todo mundo para ficar calado. Porque qual é a diferença disso da censura, exatamente? Isso é um tipo de censura, só que tem que ir um pouco maior, né? Mas é censura igual tudo. Não existe ditadura sem censura. Todo ditador tem tendência a censurar todo mundo, porque ele não quer que ninguém fale mal dele. Todo mundo quer virar santo. Por exemplo, existem dois tipos de santo. Aquele que é bem intencionado e ingênuo, tipo Chico Xavier,
tipo a Maria Teresa de Calcutá, e tem aqueles mal intencionados que querem virar santo. Por exemplo, até um certo ponto, o armazena já o processo do Chaves, você está entendendo? E assim uma porção, tem uma certa tendência. Te digo aí como é que é. O pai do ditador da Coreia do Norte, ele tem lá no túmulo dele, porque ele se elegeu o presidente eterno da Coreia. É o título que ele deu para ele mesmo. E lá onde ele está enterrado, tem mulheres chorando 24 horas por ele. Sim. Não, isso é chamada carpideiras. As carpideiras começaram a aparecer em Portugal. A hora que uma pessoa morria, então ela era paga para chorar. Entendeu? Então era um tal de correr rios de lágrimas. Tudo pago. Lágrima de crocodilo. Então esse aí é lágrima de crocodilo. Tudo é carpideira que chama isso. Isso aí é normal. É da natureza humana, né? Baratosférica. A natureza humana, quando se torna baratosférica, dá essas coisas todas. O que você queria? Na fatologia, você fala da exumação das práticas ilícitas do feudalismo. Sim. Você poderia falar mais disso? Não, é o processo do feudalismo, quando a pessoa se junta e faz. Esse caso, por exemplo, aí da Coreia do Norte é esse. Tem o cara que já morreu, o que está lá, e agora ele arranjou o filho dele. É sempre assim. Eles vão querendo colocar os filhos todos. Você olha bem lá, o Muammar Gaddafi queria colocar o filho dele. O filho dele já falou várias vezes nesse processo. Tudo já é a ideia de colocar a prole para manter a imagem, sabe? Para não perder o processo, o prosseguimento consanguíneo da história. Tudo errado, né? O feudalismo era assim também, então? Era a causa... No feudalismo isso funcionava assim, desse jeito? O feudalismo era baseado justamente nisso, é o feudo, um passa para o outro. Outra coisa, a pessoa nasceu daquele jeito, não pode mudar nunca. Se é pobre, se é rico, é rico. Sim, lá não pode mudar nunca. Então, é só aquela família que manda. Agora, ó, entre os árabes tem muito disso também. Olha aquela Arábia Saudita, como é que é tudo lá? É o sultão do isso e aquilo, e tudo os abdur, não sei o quê, de alguma coisa, tudo igual. Sempre seguindo a mesma linha. Você está entendendo? Os Abdullah, daquilo e daquilo. Os Haddad, disso e daquilo. Entende? Não, eu não sabia que no feudalismo tinha esse processo dos pais, dos filhos. Não, tinha essas coisas todas. É igualzinho, o feudalismo foi pior do que a monarquia, e foi anterior. Entende? Mas foi por causa de feudo. O rei nomeou alguém, aquilo criou um feudo. Aquele feudo vai passando, o negócio vai indo. Foi assim que depois apareceu a monarquia maior, mais séria. Pois é, os vassalos. É isso aí. Uma vergonheira, né? Chega, isso é da história. Já sujou muito a nossa história humana a partir disso. Chega. Escuta, eu queria falar para você, que eu estava dizendo aqui agora há pouco, que pelo iPad você pode pegar a tribuna da imprensa e ver que o Hélio Fernando, depois do carnaval, voltou a escrever. Você já viu? Vale a pena ver. O iPad a gente vê de madrugada já o artigo dele do dia. Aparece tudo lá. Diariamente. E tem uma série de cronistas depois dele. É só ir passando, põe o dedo e puxa. Você vai longe ali. Tem muita coisa interessante. Ele lá, por exemplo, está abrindo o jogo de cada coisa. Acho que ele sabe mais do que os outros, né? Está acompanhando aí há 100 anos essas coisas do Brasil, toda sujeira, ele conhece há um século. O negócio é seríssimo. Agora aqui, tivemos um filho que nasceu com síndrome de Edwards, ficando na UTI até dessomar com 6 meses de idade. Assim foi descoberto ainda na gestação e sabiam que o índice de mortalidade era alto, gerando estresse mesmo antes do nascimento. Mesmo passado alguns anos e hoje com uma filha saudável, às vezes quando penso nele sinto que falhei, que poderia ter feito mais. Gostaria de saber até que ponto um processo desse é mini-proex ou acidente de percurso. A maioria é mini-proex. Pensa nisso e tira o cavalo da chuva, tira essa bobagem. Não fica aí as mães de Chico Xavier. Ó. Vai ser lançado o filme agora, daqui 3 dias. Não fica nessa choradeira não, que isso aí é processo psicossomático errôneo. É uma besteirada. Esse filme é o pior deles aí, do ponto de vista da realidade da TARES.
Tive um sonho que estava em um hospital observando um homem com uniforme de soldado. Logo veio a ideia da Segunda Guerra. Estava ao lado de uma enfermeira, porém ela me lembrava de eu mesma. Tive a impressão de estar vivendo na época da Rússia. Você acha isso possível? Olha, tudo é possível. Fica de olho, anota isso aí e vê o que acontece. Se tiver importância, isso vai retornar. Isso vai ficar mais claro. Fica de olho. Professor Oswaldo, na página 26, efeitologia. Ali os efeitos bélicos da falência do diálogo. O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? Os efeitos bélicos da falência do diálogo. O diálogo é a base de tudo para nós. Por exemplo, os diálogos que nós temos aqui baseados na refutação e nos estudos que nós temos. Ninguém aqui vem com trabuco na mão para fazer o belicismo. Nem também nunca saiu tapa na cara de ninguém aqui nesses anos todos que nós trabalhamos. Então você veja, o belicismo, a hora que vem, ele acaba com o diálogo. Então a diplomacia vai para o espaço, não funciona mais. A hora que parou a diplomacia, que as pessoas não conversam mais, aí eu tiro, um mata o outro. Então é isso aí que nós estamos falando. Então, os efeitos bélicos da falência do diálogo. O diálogo não pode parar. Se parar a conversa, a morte aparece. E como é que ficaria, então, a relação, assim, por exemplo, do diálogo e do paradiálogo? Quando existe a chance do diálogo, há também a chance de haver um paradiálogo. As consciências todas também... Você está falando extrafisicamente? Extrafisicamente. Não, extrafisicamente é para ajudar a pessoa, né, para orientá-la, dar intuição, inspiração. Esse é o paradiálogo. Então seria uma questão básica na... É que as pessoas às vezes não permitem que haja o paradiálogo. Uma pessoa que está só pensando no trabuco, ela não deixa nem diálogo, nem paradiálogo. Ela funciona tudo contra. Você está entendendo? Isso aí é seríssimo, a gente pensar. Entende? Aí corta. O diálogo cortou paradiálogo. Pensa nisso. Você quer falar alguma coisa? O Valdo é o seguinte, todos esses sistemas políticos eles têm resquícios de ditaduras. Agora existem ditaduras, mais ditaduras do que outras. Então nós estamos numa democracia que ela é meio ditadura e tudo. Não, agora existem as falsas democracias que são ditabrandas. Relativamente, uma democracia, por exemplo, como a brasileira, ela tem resquício, mas em relação, por exemplo, lá ao Gaddafi, ela relativamente é melhor. Então a gente tem que considerar esse relativismo. Tem aqueles que são assim, melanciosos, né? Estão no meio termo, né? O Lula tinha uma certa tendência, mas não se manifestou grande. Esse Evo Morales, da Bolívia, tem uma certa tendência, mas não pegou o trabuco para fazer a coisa. Todos esses têm uma tendência. Outra coisa, aquele problema lá de São Paulo, tá entendendo? O Fórum de São Paulo, mostra que a situação está aí, ela é latente. A coisa está aí dentro, ainda não funcionou, porque eles não tiveram chance, mas há uma tendência. Todo mundo que bate palma para a ditadura, porque tem tendência ditatorial. O Lula é clássico. É uma contradição, que nós estamos embora a democracia relativa, mas aí apoiando o Fidel Castro. Agora, a ditadura eleitoreira, nós já estivemos perto disso. Vamos ver o futuro nosso, o que nos reserva, para não entrar nessa. De qualquer maneira, está aí o documento, falando nisso. Dia 28 de março de 2011, está escrito aqui. Já tem nome, tem um apelido de cada coisa, está tudo escrito. Amanhã, se houver, nós já falamos isso em 2011. A turma do PT apoiou muito outras ditaduras, e no meio deles também tem gente que, se puder, vira ditadura. E se amanhã isso acontecer, aquele que for menos inteligente apaga a luz do aeroporto. Que a maioria vai cair fora, agora, vai escorregar. A pergunta, nós aqui temos uma coisa boa, nós temos duas fronteiras a 10 minutos da casa, mas mesmo assim não é nada bom, porque a gente não sabe também o que pode acontecer com esses países, por causa do Mercosul. Né? Os Estados Unidos têm muito resquício de ditadura, agora o que você acha disso? Lá, mas lá é uma ditadura, vamos dizer, mais trabalhada, né?
Os americanos são muito nobres em matéria de trabalho com dinheiro, que eles estudam tudo na base do panjudaísmo. Então eles fazem tudo bonito. Quando roubam, roubam bilhões. O Brasil, quando rouba, rouba milhões. Não tem menos. Entende? Quando eles roubam, o negócio é muito bem feito, custa descobrir, demora muito. Aqui não. Rouba, todo mundo já está sabendo, às vezes até deixa caminhar, ninguém fala nada. O Tribunal Federal fica calado. Como eles são vacilantes, vacilões, não enfrentam. Essas coisas todas tem. Agora também, nos Estados Unidos, que a própria imprensa fala, um controle eletrônico lá é fora do comum. É fora do comum. E outra coisa, não se fala em comunismo em nada, não pode falar em comunismo. Isso é totalmente contra o capitalismo selvagem americano. Quer dizer, também está errado, né? Onde é que está a liberdade se não pode falar em comunismo? E o Pentágono que está por trás de tudo. Agora, eu vou aproveitar que hoje vocês não estão aí trabalhando muito com a ditadura eleitoreira e quero falar aqui do livro da Jill Bolte Taylor, a cientista que curou seu próprio cérebro. Isso aqui é um livro que é best-seller, já saiu há muito tempo e que muita gente ainda está lendo aí. Ele é de 2008, ele tem 3 anos. Agora, o que é que se passa? Eu recomendo isso aqui para a pessoa ler esse livro, para ver certas coisas do cérebro. Vale a pena. Agora, o resumo dessa dona. O livro dela é de alta ajuda, muito embora ela seja uma cientista, PhD, etc., PhD, aquele troço todo. Agora, ela é muito artista ainda. Tem um estilo totalmente feminino. Água com açúcar amargo. Uma choradeira New Age total. Agora, tem repetições 1000 no livro dela. É uma proposta literária que ela faz, até na página 129 ela fala. Então, ela andou estudando para fazer uma proposta literária para essa história toda. Ela estudou tudo. O livro é muito bem escritinho dentro desse livro. Agora, a intenção é muito boa dela. A autodeterminologia também é um fato. A dona é autodeterminada. Agora, é fazedora de média inveterada. Sofre de excessiva somatização. Tudo ela põe para o corpo, para o cérebro, para as coisas todas. É uma pesquisadora, portanto, poliana, fazedora de média, para a pessoa ver. Mas, olha, apertando tudo, resumindo tudo, é positivo, e esse livro dela pode ajudar muita gente mesmo, do jeito que vem ajudando. Agora, tem de tudo aqui, tem muita coisa que não é bem esclarecida. Ela fala dos 2 hemisférios cerebrais e fala do processo da pessoa destra e da pessoa canhota, mas não fala do homem destro. Tem uma série de coisas assim, tem muitas omissões que poderiam ser mais claras. Ela não fala isso bem. Agora, ela fala também sobre o jingle do banco do cérebro, parece ser suficiente ingênuo para amenizar a tensão. Isso aqui são os bordões que eu vivo falando aqui, é o jingle do processo cerebral. Tem uma série de coisinhas assim que eu posso ler para vocês. Por exemplo, o problema que eles chamam de Pétaville, hoje é o lugar surreal da consciência alterada. Na verdade, isso é a hipnagogia. Ela não fala aqui, mas é o que a gente chama de hipnagogia. Faz 50 anos que a gente estuda, mas ela só estuda neurociência, ela não sabe nada de parapsiquismo avançado. Muito embora ela fala todos esses livros da New Age, eu vou falar lá no fim como é que está. Agora, ela fala o tempo todo dos 50 trilhões de células do meu cérebro, mas ela não fala nos 100 trilhões de bactérias que a gente tem, muito embora toque no assunto de bactérias, mas ela não toca nesse assunto dos 100 trilhões, que todo mundo tem dentro desse ecossistema do corpo humano. Agora, outra coisa aqui, ó, eu tenho uma opção de coisa, eu estou lendo assim por cima o que eu anotei o livro dela todo, que eu li com calma aqui esses dias. Já faz alguns dias que eu estou lendo esse livro aqui. Agora aqui, o problema todo, deixa eu mostrar aqui para vocês alguma coisa que pode interessar. O problema da literatice que ela usa, por exemplo, não conseguia ouvir nada além do pulsar cadenciado do meu coração, que batia tão alto que os ossos vibravam de dor e os músculos se contorciam de angústia. Olha só, como é que ela escreve bem dentro da literatice. Besteira, né? Tem um monte de coisa nesse sentido. Uma outra coisa, ela fala sobre o grande espírito, igual a indígena.
para fazer média com os indígenas americanos, possivelmente foi isso. Ela estudou tudo para fazer média. É aquele tipo para fazer o livro best-seller, né? Tudo feito de caso pensado. Agora, outra aqui, deixa eu ver aqui para vocês. Isso tudo aqui está anotado, sabe? O derrame é o principal incapacitante na nossa sociedade. Isso é verdade, ela está falando certo. E isso é dentro da área dela, que era neurocientista. E ela realmente conseguiu curar a si mesma. Agora, os detalhes que ela fez para tomar conta dela é coisa de criança. Mas foi bom. Ela chama, do povo que trabalha com ela, uma é a rainha da neurologia e outra é a rainha não sei de quê. Ela põe nome nisso tudo. É aquele tipo americano para fazer média. Então é um tal de fazer média em tudo e todos daquilo que ela pode. Agora, é bacana, porque no fim da história a coisa é séria. Ela fala, nenhum neuroanatomista de respeito permitiria que alguém abrisse sua cabeça. No entanto, ela deixou até um certo ponto. Por algum tempo depois, ela deixou, fizeram um big da abertura. Foi o que eles queriam fazer com a minha cabeça, eu não deixei. Quer dizer, eu não precisei de nada disso e a minha situação foi pior do que a dela, porque rachou a minha cabeça toda. E foi justamente o hemisfério esquerdo dela. Eu fico só pensando, que eu encontrasse com ela e falasse, olha aqui, minha situação foi pior do que a sua e ninguém abriu minha cabeça, que eu não deixei. Que já tinham aberto mesmo, pelo acidente, rachou tudo, o nervo óptico estava solto. Ela não fala nada de nervo óptico, não fala nada disso. Eu fico então pensando, o que não é o macrosoma, né? Nós comparando com isso aqui, dá até pena. Geralmente a média de tempo para um ciclo completo de sono é 90 a 110 minutos. Ela está chancelando isso aí. Eu também acho que é mais ou menos isso. De acordo com o meu sono, isso é um fato. É 1h30, sabe, mais ou menos, que você tem um ciclo completo de sono. Até chegar no estado teta, sabe? Que é o sono profundo, aquele processo todo. Geralmente 1h30. Eu sei porque eu conto minhas coisas. Eu nunca durmo muito tempo, é tudo por faixas, mais ou menos de 1h30, 2 horas. Agora, foi feita uma craniotomia na cabeça dela, que fez uma cicatriz de 22 centímetros em forma de U, do lado esquerdo do cérebro dela. Não é fácil não, a mulher é muito forte. Essa que é, seja homem, mulher, ela foi homem. Agora, e ela diz aqui várias vezes que o cérebro é um órgão maravilhosamente, maravilha é aquele negócio que fala aí, na New Age, então ela usa isso, todo lado é maravilha de alguma coisa, é igual a turma da televisão. Então o cérebro é um órgão maravilhosamente dinâmico e em constante mudança. Ela está certa, é isso mesmo. Agora, o que mais que é que tem aqui para vocês terem outra ideia? Ela fala sobre a linearidade do pensamento, mas ela não tem noção nenhuma de pensêmio. Agora, ela usou muita técnica chamada Feldenkrais. Você sabe que é aquela que eles falam, Feldenkrais. Eles usam muito Feldenkrais. Agora, outra coisa também que ela diz aqui, e tem muita coisa, eu estou lendo uma ou outra coisa. O caso é o seguinte, eles estão usando lá, no Midwest Proton Radiotherapy Institute, funciona no ciclotron de IU, onde usamos um raio de próton guiado de maneira precisa para lutar contra o câncer. Isso aí são as coisas mais avançadas em câncer que tem. É onde eles trabalham lá. Agora, ela procurou tirar todos os traços negativos do hemisfério esquerdo dela para que o hemisfério direito pudesse dominar. Você sabe que não é no hemisfério esquerdo que tem as coisas piores que tem. E onde mexeu com ela foi justamente aí. Né? Que é onde tem a pessoa piorzinha. Agora, o caso, ela fala sobre o medo da morte, mas ela não fala em tanatofobia. Parece que ela não sabe o que é isso. Outra coisa também é o seguinte. Ter a consciência da mente do hemisfério esquerdo e a consciência instintiva do corpo, que é o hemisfério direito. E ela, então, explica isso em vários capítulos do livro dela. Isso aí talvez seja um dos pontos mais altos do livro dela. Ela fala também sobre o diálogo interno, que é o processo da fala íntima, o monólogo, o solilóquio. Agora, outra coisa também é que ela não sabe isso que a gente chama de risco-mania.
mas ela fala sobre o cérebro aventureiro, que às vezes é do cérebro do hemisfério direito. E torna a falar em 50 trilhões de gênios moleculares que esculpem a minha forma. E por aí vai. Assim tem um monte de situações. Deixa eu ver se ainda acho mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. O processo, por exemplo, da maternagem. Veja bem como é que ela mata a maternagem dela, com toda cientista, etc. Por exemplo, digamos que esteja pensando na minha cachorrinha Nia, que passou boa parte dos seus 8 anos de vida sentada no meu colo, ajudando-me a escrever esse livro. Essa é demais, né? A cachorrinha. Eu vi várias mulheres disso aí nesses cursos nossos que mexia com o povo da magia, desse negócio todo. Agora, 8 anos aqui, sentado. Eu tenho, às vezes a gatinha vem e fica comigo, mas não é. Eu não trabalho com ela assim. Esse negócio é uma coisa esquisitíssima. Uma outra coisa. Veja bem isso. Minha alegria torna-se palpável e balanço com espontaneidade o corpo como se balançasse a cauda. Igual cachorro. Para mostrar a somatização dela. Não, você já é coisa americana mesmo, né? É incrível certas bobaginhas que ela tem. Ela tem uma série de bobaginhas desse jeito. Agora aqui. Isso aqui que eu estou de acordo. Ó, é o Dr. Kate Domingo. O esclarecimento não é um processo de aprendizado, é um processo de desaprendizado. É aquilo que eu estava falando aqui. Em parte ele tem razão, é isso mesmo. Eu já tinha ouvido falar nisso aí. Nosso maior e mais diversificado órgão sensorial é a pele. Aquilo que a gente vive falando aí do processo da pele. O que é que eu fico olhando as minhas coisas? O que é que eu falo para vocês? E toda energia, quando está meio alterada, ela vem para a pele. Eu vivo dizendo isso. Agora, ainda não sabe disso aqui. Agora, aquele negócio que eu falo sobre criança, que eu estava dizendo ontem lá para a Graça. Quando uma criança adoece, é sempre mais difícil para ela lidar com o sofrimento dos pais do que suportar a enfermidade. Ela suporta mais, mas o sofrimento dos pais a respeito da doença dela chateia a criança. Ela tem razão. Isso aí é perfeito. Uma outra coisa também que ela fala aqui, são os 4 nucleotídeos, as moléculas complexas de todas as outras formas de vida do planeta. Muito bacana, a mutação da espécie, com a situação toda. Ela fala também no espaço de algumas semanas ou meses, que boa parte dos diferentes tipos de células do nosso corpo morre ou é substituída. Isso aí tem aquela teoria do nosso amigo, que são 128 dias que muda tudo. Há muitos anos, algumas dezenas de anos que o cara já tinha estudado isso tudo. Essa aí ela não viu esse caso. Agora, outra coisa, ela fala muito aqui, tenta explicar as saliências que são os giros e as ranhuras que são o suco do corte cerebral. Vocês sabem, tem aquele negócio, o miolo que você come, aquele negócio do cérebro. Aquilo que é a saliência, aquilo que é gordinho, chama giro. E as ranhuras que tem são sucos. E aí é que entra os tratos fibrosos, essa coisa toda. Ela explica isso bem. Para o povão, isso aí é uma coisa muito importante. Outra coisa, não existem 2 cérebros absolutamente idênticos em relação à estrutura, conexões ou capacidade de recuperação. Isso é uma coisa mais do que óbvia. Mas ela está repetindo o que a ciência fala. Agora, o que é que se passa? É muito importante, no fim, os sinais de aviso de derrame que ela dá. É perfeito. Ela dá 6 sinais perfeitos. Usando aqui em português, eles usaram a palavra derrame. Está perfeito. Sabe? São 6. Ela está certíssima. Ela usou acróstico do jeito que eu usei. Aqui, ó. Isso é uma da técnica. Você sabe de... Ela fez um acróstico com derrame. Do jeito que eu já fiz. Do jeito que eu já fiz, por exemplo, aí verbete com acróstico para mostrar como é que é. Outra coisa boa também, no fim dela aqui, ela fala das assimetrias hemisféricas. Mas eu acho que ainda está fraco isso aí, podia falar mais. E outra coisa também que ela fala, no fim de tudo, ela tem as recomendações para a recuperação de quem tem um derrame. De modo que eu recomendo esse livro. Quem não leu ou quer saber alguma coisa sobre o cérebro, independente de ter tido derrame ou não, vale a pena dar uma olhada nesse livro, tá certo? Professor Dalto, a respeito desse livro, aqui em cima no peito. Sim. O professor acha que ela teve uma experiência de mental soma?
Não, do jeito que ela teve, não foi nada, não. Ela aqui é muito assim, primária em matéria da ciência convencional. É muito presa à ciência convencional. Eu não acho que seja, não. Agora, sobre esse aspecto, aí é que é o valor maior dela. Ela é boa, a intenção é boa, ela sabe das coisas, está dentro do top da situação de pesquisa de neurociência, de modo que vale a pena ver, ela tem sua razão. Agora, ó, dá uma pena danada, porque nós já estamos vendo um negócio muito mais além do que tudo isso que ela mostra. Entende? Devido ao parapsiquismo, a holossomaticidade e outras coisas mais. Mas vale a pena ver o livro dela. Eu estou repetindo para vocês, esse livro, quem se interessa para estudar neurociência, deve ler esse livro. É popular, a linguagem, etc. tal, mas vale a pena. Agora aqui. Procuro assistir diariamente às tertúlias em minha casa. O local onde assisto manifesta fortes estados nos vidros e madeiras. O que significa essa sinalete? Não, aí é preciso de ver, porque pode ser processo de mudança de temperatura. Tem aparelho de ar-condicionado aí? São as minhas energias potencializadas pelo que assisto ou os amparadores do processo consciencial? Não. A maioria é mudança de temperatura. Olha bem os aparelhos que você tem no seu lugar. O seu lugar, nessa sua peça, no lugar que você está. Quero registrar também que depois que comecei a assistir as tertúlias, meu parapsiquismo voltou a atuar de maneira mais eficiente. Intuição, telepatia e outros. É lógico, isso aí vai longe também com você. E você é boa. Quem está falando aqui é aquela psicóloga fora de série. A partir de que segmento de pensamento na história da humanidade os serenões atingiram sua condição como tal? Aí eu não sei. Agora, eu, para mim, já tinha muitos serenões que vieram de fora e que começaram a ajudar aqui. Isso tudo tem essa situação, então é preciso ver com calma, eu não sei. Nesse sentido, é correto afirmar que o evoluciólogo pode caminhar em direção à serenologia sem pertencer à conscienciologia, por exemplo. É lógico, mas isso já existiu tudo antes. A conscienciologia é da agora. Tudo isso, evoluciólogo e serenologia, já existe antes dessa Terra aqui. Isso já existe em outros planetas mais evoluídos. Existe alguma maneira de alcançar o EV pela exteriorização de energias? Tenho muita facilidade na exteriorização. Sinto pulsar fortemente o corono chakra e o front chakra. Gostaria de saber se podia usar essa característica para atingir o estado vibracional. Escuta, EV significa estado vibracional. Não tem jeito, sem energia, você não desenvolve isso não. Tem que mexer com energia, senão não é EV. Por exemplo, você levantar o dedo, mexe com energia. Olha bem o que é isso, o que você está querendo. Agora, exteriorizar, isso tudo é energia. Pulsar o chakra, mexer com isso. Mexa no EV do jeito que é. Você vai desenvolver mais depressa. Olha bem. Moro em Criciúma e nos últimos 2 anos está chovendo muito. A população comenta que o clima não era assim. A cidade também teve diversas mudanças. Melhoria no sistema de transporte, revitalização de ruas, surgimento de novas empresas e universidade. Mas um dos problemas hoje, falta de mão de obra qualificada. É a mesma coisa de Foz do Iguaçu, a mesma coisa. Falta mais aqui mão de obra qualificada. Qual a opinião do professor sobre a cidade? É possível que esteja acontecendo alguma reurbanização aqui? Não. Isso é evolução natural dos processos do Brasil. Nós estamos numa fase boa de evolução intensiva. Isso faz parte do serviço. As cidades médias, igual Criciúma, igual Foz, essas coisas ocorrem. Segunda estava com febre alta e forte dor no corpo. Meu quadro, até quinta, evoluiu, acabando com a febre e diminuindo substancialmente a dor no corpo. Mas fiquei com forte dor de garganta que afetava também o ouvido quando engolia. À noite, a mulher do meu primo, que é médica, me examinou com bastante atenção. Em 2 horas estava bem melhor, 90% da dor de garganta tinha cessado. De que forma posso interpretar a relação médico-paciente, já que meu quadro melhorou apenas com atendimento médico sem remédio? Qual seria a interferência das energias? A interferência de uma pessoa que está acostumada a ajudar os outros. Se ela é doadora, melhora na hora. Você tem que lembrar o processo da ectoplasmia. Se no cumprimento de atividade profissional a pessoa precisa interagir com ambientes e pessoas ligadas à criminalidade, corrupção e tráfico de drogas, o que pode ser feito para manter a rigidez? Severa autovigilância ininterrupta.
Podemos assistir à distância? Também pode. Agora, o processo é autovigilância. Ver o que faz com isso. Mexer com as energias, estado vibracional, antes, durante e depois de tudo que você vai fazer. Pode falar. Página 27, na mitologia, você pode falar do mito do herói a serviço da liderança política? O mito do herói a serviço da liderança política. O caso todo é o seguinte: dentro dos processos da política e da ditadura e outras coisas mais, sempre aparecem aquelas pessoas que eles colocam para servir de herói, para fazer o levantamento daquela personalidade ou daquela biografia e para influir na liderança política. Isso é generalizado. Che Guevara é um deles. Você veja, esse cara era um matador profissional e era um médico. Ninguém fala isso. Ele é um bom nome de português, coitado dele. Ele era um crápula. Né? Crápula é isso. Veja, desviou tudo, mas ele era isso. Agora, ele tinha uma personalidade, uma força presencial impressionante, o cara, conquistava todo mundo, seduzia o povo todo. A gente vê, a Globo News está passando aí uma propaganda que eles vão fazer um documentário sobre ele. Pelas fotos, a força presencial dele é incrível. Pois é, mas agora, ele gostava sempre de doido, né? Um monte de doido que entrou nisso, né? Inclusive o Jânio Quadros, uma opção de gente assim, gente doida. Os doidos, ele atraía todo mundo também. Mas fala. O senhor comenta aqui na patologia, na página 26, na quinta linha, 85% de citação do Hitler, né? Só que nós temos também na esquecida Alemanha nazista. A gente teve aqui no Brasil a mesma aceitação no caso do Lula, né? Pois é a mesma coisa, 85%. O senhor não quis explicitar isso aqui diretamente? Não, mas está na cara, né? Não precisa, né? Todo mundo sabe. Agora, ó, existe aí um princípio que eu falo, Adélio, você já deve ter ouvido eu falar aqui. Por exemplo, se um dia eu tiver 85% de gente que está batendo palma para mim, ou eu fiquei gaga, estou doido, lelé da cuca, ou fiquei senil. Estou na baratosfera. Por quê? Porque essa sociedade é patológica. Se 85% da sociedade bate palma para mim, é porque eu sou patológico. Raciocínio, é o caso do Lula. Isso não tem saída. A lógica disso é baseada nos fatos. Se pegar os cases também internacional... Tem que ter muita gente contra nós. Porque senão, o que você presta? Não vale nada. Pessoal, o que você acha? A Alemanha, ela, mesmo naquela época, ela já tinha uma boa formação. Um povo de uma forma geral. Eles estavam na ponta em matéria de tecnologia. Tinha uma boa condição. Vocês nem sabem como é que era o Brasil. Outra coisa, mesmo depois da Primeira Guerra que eles foram derrotados, que houve uma rendição da Alemanha, né? Uma rendição constrangedora, vergonhosa. Sabe como é que é? Mas a questão toda então, quer dizer... Foi por isso que o Hitler pegou para fazer a Segunda Guerra. Aproveitou disso. Mas o povo em geral tinha uma boa formação, tinha um histórico até de produção intelectual, né? Os filósofos... Mas o problema todo é o processo da emoção. Que ele fez o problema da emoção. O Hitler colocou a emoção tecnicamente na época. Então, fazendo os processos todos de ditadura mesmo. Ele usou todos os processos que havia. E outra coisa, pegou toda gente doida igual ele para colocar no lugar, mas tudo gente brilhante. O Goebbels, por exemplo, era um gênio. A Leni do cinema era genial, essa mulher. Então, um monte de gente genial que ele colocou junto. Mas tudo igual. Ele acertou. Engraçado como é que ele conseguiu essa convergência patológica, né? Conseguiu. Mas agora você pensa. Todos... Agora, ele pegou também a Primeira Guerra, isso foi depois da Primeira Guerra. Ele participou da Primeira Guerra. Então, ele sabia mais ou menos sabe como é que é? Esses meandros do processo político para poder afetar a parte mais sensível do corpo da humanidade alemã. Você está entendendo como é que é? Então... Agora, no Brasil, nós temos o histórico do Brasil, ele vem com essa corrupção, com essa democracia, vamos dizer assim, mascarada, porque vem desde lá do Dom João, quando
ele começa a explorar o processo de corrupção. O negócio vem de longe. Né? Então, essa Na criação... verdade, nunca mudou totalmente. É muito difícil. Vem desde lá. E mudar isso aí no Brasil hoje é que é a preocupação. Né? Vai ter que ser muito esclarecimento. Desse povo todo que passou aí, uma das melhores pessoas mesmo foi o JK. O povo todo que passou. Isso tudo a gente tem que pensar nisso. Entende? Mas mesmo assim, né? Há muita força contra ele, etc. É a vida. Porque a ideia é, será que nós vamos ter um governo que possa realmente mudar isso aí em um governo? Né? É difícil de acreditar que alguma coisa possa acontecer em um governo só. Acho que vão ser vários. Você sabe, a dona Dilma está chegando no 3º mês. E parece que 47% do povo está a favor de tudo que ela já fez até agora. Isso aí é superior às coisas anteriores do povo todo. Ela está ultrapassando a expectativa da turma. Isso é muito positivo. Tomara. Eu ponho energia a favor dela todo dia. Está cortando aí nossa casa. Viva o Brasil. Nossa vida, cortando várias coisas. Vamos ver se vai cortar também o salário de governador, né, aposentadoria, etc. Não, tudo é preciso de ver a coisa mais assim, completa. Né? Outra coisa, se eles mudarem isso e não ter mais reeleição e passar para 5 anos, já está bom. É uma grande medida que vão fazer em mudança política. Se isso já acontecer, isso já vai ser um triunfo para ela também. Eu acho. O governo dela. Valdo, a questão da Alemanha, eu já li de vários autores que dizem o seguinte, que a Alemanha, ao mesmo tempo que produziu os maiores pensadores do mundo, produziu o nazismo. E a explicação é o senso comum. O senso comum apoia a ditadura em tudo quanto é lugar. No Brasil fizeram uma pesquisa. O negócio todo é o seguinte, o Hitler, aonde ele pegou, que doía, violento, que eu acho, foi o seguinte, o alemão, ele é muito sistematizado. Então, o Hitler, como sabia disso, pegou o sistema do alemão e dominou esse processo através entende? As equipes, a situação toda. Aquilo ali ele dominou todo mundo pouco a pouco. A disciplina do povo ele usou para o exército. Isso ele soube usar. Agora, o negócio começou mais sério em 1933. Negócio bravo mesmo foi em 1933, com o partido nazista, a situação toda. Social-democracia, como eles chamavam. Esse pessoal também da Alemanha e do Japão desobedece a hierarquia. Cegamente. Agora, no Japão tem uma conotação ainda muito mística. Agora, na Alemanha não tem isso. A Alemanha é preto no branco, é o processo da máquina, é quase que automático. Eles obedecem muito automatizado. A hierarquia rigidamente, tanto no Japão. Eles são rígidos. É tanto que eu falo aí, eu já falei aqui, vou tornar a falar, que está nos meus bordões lá que eu estava olhando. Das coisas mais difíceis para a gente entender na natureza humana, você pode pegar palavras. Por exemplo, rigidez e rigidez com H. Saber julgar isso aí é uma das coisas mais sérias da vida humana. É uma pessoa ter a rigidez consigo mesmo e ter a rigidez geral com todos. Isso aí é que é o mais difícil. Foi o que faltou lá. Agora, é uma loucura absurda a hora que o carro está sem freio e vai para o abismo. Foi o que aconteceu com a Alemanha. O negócio, por exemplo, até chegar em Auschwitz, aquilo é uma loucura. Auschwitz é uma das maiores demonstrações. Eu já trouxe verbete, já debatemos isso aqui. É uma das maiores demonstrações de loucura coletiva que já houve na face da Terra. Aquilo ali mostra como é a baratosfera. É uma das maiores demonstrações dos efeitos da baratosfera nessa dimensão. O Hitler ganhou popularidade antes da guerra, que ele saneou a economia, isso é verdade. Ele acabou com a inflação, a hiperinflação. Mas lá, qualquer um que entrasse, até um poste ia sair bem sobre isso. A situação está precária. Exatamente, o povo queria algum líder para poder seguir, né? Mas na frase enfática aqui o senhor coloca a questão das supercomunicações, né? A internet, ela pode vir como meio para... A internet é uma faca de dois gumes. Ela melhora para um lado e piora para o outro. O processo é a gente ver o que vai dar isso. Isso está em evolução. Nós não sabemos para onde vai. Agora, é uma necessidade e, antes de tudo, ela veio para ficar. Então, lá no fundo, ela é uma bênção, mas ainda não é. Ela quer ser.
Porque, por enquanto, tem mais besteira do que coisa boa. Porque a partir do momento que nós tivermos a ilicitude exposta, clara, né? Você pode mostrar isso aí claramente para o povo também, e o povo pode decidir em eleger ou não. Ou não, eu acho que agora está difícil. Uma pessoa, por exemplo, em matéria política, ele não pode mexer sem internet, né? Ele tem que trabalhar agora com os tablets. Agora são os tablets. Isso aí agora fica na moda, tablets. Né? E outra coisa, não é tablet de chocolate, não. Vamos entender bem. Mas parece que, em termos planetários até, essa forma de comunicação maior e mais difundida, até mesmo com a TV digital, a tendência é de se tornar a coisa mais democrática realmente. Né? Vai, não, e é preciso, é a praia, né? Tem que ficar democrático igual a praia. Agora, você tem que lembrar que na praia acontece muita besteira. Tem até aquele negócio que vai todo mundo e rouba todo mundo. Evaldo, essa mudança nos países islâmicos, já a própria mídia tem falado que a internet colaborou muito. Foi demais, eu também acho. Outra coisa, o Obama foi eleito porque ele mexia com o processo. Ele contratou cientistas. Inclusive e-mail aqui, online, essas coisas. Acho que o próximo passo, professor, que vem aí é a questão que eu comentei da TV digital. Que ela vai dar inclusão para quem tem só TV em casa. Agora, você que estuda muito essas coisas, eu queria até pedir uma orientação ou uma ajuda sua e dos grandes técnicos que nós temos aí no processo da computação. Já que esse povo, o Obama, arranjou um negócio para ser eleito presidente e ser o homem mais poderoso do planeta, você podia dar um jeito para mim, através do online, para eu ser serenão. Se eu descobrir, eu acho que eu vou primeiro. Se você fizer isso comigo, eu já vou dar um exemplo para vocês por onde chegar lá. O que você acha? Se eu descobrir isso... Então é o tal negócio. Se ele conseguiu ser o homem mais poderoso através disso, deve ter um jeito de a gente ser também o serenão. Que aí você vai ser mais poderoso. Se eu descobrir, a gente vai junto, então. O que você acha? Vamos juntos. Se você não quiser fazer para mim, eu ajudo você, se você precisar de auxílio, para você alcançar isso. Ok, tá fechou. É um problema. Aqui Mas fala lá, Tânia. São dois itens da fatologia. Sim. O primeiro oitava linha de baixo para cima, na página 26. Oitava linha, de baixo para cima. Vamos ver isso. O que tu queres, sua cachorra? Não, é a outra, é a sétima. A sétima, então fala. A união das ditaduras eleitorais. A união das ditaduras eleitoresas por meio do estabelecimento de escritórios comerciais, memorandos de entendimento, acordos de cooperação assinados, aumento de comércio bilaterais, intercooperações tecnológicas, compra de armas e armamentos, conferências de imprensa conjunta, apoios explícitos, alianças estratégicas, entrada nos países sem visto e a criação de vilas nucleares. Primeiro, duas questões aí desse item. O que seriam as vilas nucleares e aqui, por exemplo, o senhor está citando, seria o projeto Condor, que houve nas ditaduras. É lógico, aquele foi um deles, mas aquele ainda foi pequeno. Eles queriam fazer maior, é que cortaram o homem antes. Sim, foi acabando. Mas as vilas nucleares foram dali, você tem toda a razão. O que é a vila nuclear? E de vilas nucleares? É justamente, em vez de fazer um núcleo político pequeno, eles fazem uma vila inteira. O negócio é mais sério. Tem muito lugar assim. É bom olhar no processo da internet. Olha lá, ó. O tempo todo lá. Rede de vilas nucleares secretas. Está cheio disso. Tá. Então, o projeto na Coreia do Norte, nucleares secretas. Tá, então o projeto. Em vez de fazer aquele chamado organismo que eles fazem, que tem então uma determinada operação ali, eles fazem uma vila inteira, quer dizer, o negócio é maior, é como se fosse uma aldeia, uma região inteira própria para aquilo. Entende? Não existe no processo político vários nomes para isso. Esse aí tem uma célula, ou célula política. Esse aqui é maior. Por exemplo, na época da ditadura, lá no projeto Condor,
os acordos MEC-USAID. Foi tudo feito, isso aqui, tudo que eu estou falando, modificou a estrutura das universidades. É isso aí. São essas coisas. Por exemplo, vamos ver agora o que querem com a UNILA. A UNILA pode ser que esteja aqui dentro disso. Vamos ficar de olho. Professor, o senhor fala de novo do Fórum São Paulo. Vamos ficar de olho. O senhor está falando de novo desse Fórum São Paulo. Qual é a ideia? Eu ainda não. Fórum São Paulo eu não peguei o espírito da coisa. O Fidel Castro e o Lula, junto com alguns dos companheiros dele, aquele negócio do companheiro, eles fundaram o Fórum de São Paulo para fazer uma ditadura de múltiplos países sul-americanos. Mas o Lula não está mais. Não, está, já falou. Foi na década de 90 que eles criaram isso. De vez em quando eles fazem mas não tem isso não morreu, não. De vez em quando aparece nos jornais. Vai lá embaixo e olha lá no Cosmograma sobre Fórum de São Paulo. Tem um monte de coisa. Professor Unila, eu acho que vai modificar essa cidade. Isso aqui vai ser uma cidade da educação. Fórum de São Paulo ainda não morreu, não. Como diria o alemão, tem certas pessoas que falam tanto que depois que ela morre, precisa ir lá e matar a língua dela. Ela continua falando. Fórum de São Paulo, em parte, é o homem alemão que morreu falando. Tem mais um item. Agora, ainda na página 26, na 8ª linha, no finalzinho. O senhor podia aprofundar? O que você está querendo? De cima para baixo, o tráfico de influência paroxístico. Que tráfico? Que é paradoxal. Você pode me dizer que linha que é essa? É de cima para baixo e aonde? De cima para baixo. É de cima para baixo? É 8º. O governo, pouco a pouco, não, dominando. O tráfico. O tráfico de influência paroxístico. Isso. O que você quer? Isso aí paroxístico, é a coisa mais comum que tem no Brasil desde o século XVIII. É paradoxal? Paroxístico quer dizer agudo. É o paroxismo. É o tráfico de influência paroxístico. Aquilo que está no máximo, está estourando de tanto que tem. E isso o PT faz isso o dia inteiro. 48 horas por dia de 24. PT. Eu errei a palavra. Obrigada, eu errei a palavra. Mas olha, quem é que está mais agora com o... Aqui no ar. Sim. Uma das formas de se efetivar, de consolidar a ditadura eleitoreira é a estatização de empresas, iniciativa privada e do empreguismo, né? Emprega todos os parceiros, e o PT faz muito isso. E agora tem uma notícia saindo na semana que está praticamente certa, a saída do presidente da Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada, o Lula ficou 8 anos... Hoje nós já tocamos nesse assunto. Tocou esse assunto? E o Lula faz 8 anos querendo fazer qualquer isso. Coisa, pega o iPad, vê a tribuna da imprensa, o artigo de hoje, do Hélio Fernandes. Ele está explicando isso tudo com detalhes. Quem é, por quê, qual é o interesse. Tem vários falando isso lá. Pela internet também pega. Pois é, entra no tem site bastante. da tribuna. No fundo, eles querem, através do Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, colocar as pessoas lá para administrar a Vale, né? E certamente vai colocar o pessoal... Não, eles querem pegar aquele dinheiro para o PT colocar para os apaniguados. Não, o nome é apaniguados, isso é antigo. Isso é muito sério, sim. É uma paraestatização da empresa, né? O negócio não é fácil. Igual o brasileiro, é corrupção, né? Corrupção significa money, dinheiro, din-din. Não, e uma empresa que corre o sério risco de perder a eficiência que tem, que é a segunda do mundo hoje, né? Pois é, agora esse homem que é fora de série é sempre assim, o cara é bom, está lá dirigindo uma coisa, vem aqueles caras com a dor de cotovelo, vai lá e puxa o tapete. Eu conheço ele, eu trabalhei com ele, de fato ele é muito competente, direito, honesto, cara. Você trabalhou com ele? Sim. Ele era do Banco Bradesco? Trabalhei, tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ele. Valdo, o homem é bom mesmo. Se Fórum de São Paulo, só entrar no Google aqui, aparece um monte de detalhes. No Google que tem até Fórum de São Paulo tem até foto do Lula aqui no Fórum de São Paulo, a integração, entra no Google. Foi fundado em 1990 por ele e pelo Fidel Castro e mais alguns apaniguados. E eles estão fazendo força, até hoje. Não esqueceram isso não.
Agora, gente, vocês viram que o Brasil está mais tranquilo depois que o Lula desapareceu? Está muito mais tranquilo, tem mais paz, etc. Não tem aquela coisa que todo dia está falando. É por isso, qualquer um que entrasse depois dele ia sair bem nisso aí. Né? Eles estão batendo palma para ela porque valeu a pena. Ela entrou numa boa. Ele não podia, porque o Obama ia tirá-lo do vedetismo. Né? Ele só aparece onde ele pode ser a vedete. Se não é, não dá. Né? Por que ele não foi lá no jantar? Do vedetismo. O Obama vem, faz um negócio popularesco igualzinho ele. Traz a mulher, as filhas, faz média com todo mundo, vai à favela. É o Lula. Aprendeu com o Lula. Bem que o Obama falou, esse é o cara. Então ele pegou e está imitando o cara. Fez tudo igual no Brasil. Conquistou um monte de gente. As revistas estão tudo trazendo o povo, tudo batendo palma para o Obama. Tem muita gente a favor. Pois é. Impressionante. Pode falar. Nesse caso da Dilma, ela não está aparecendo tanto. Então, de certa forma, nesse ponto, sim, agora mas ela no vai começo... começar agora a aparecer. Eles já fizeram o esquema. Como ela está muito encastelada em Brasília, ela vai visitar os 27 estados do Brasil inaugurando obra. Já falaram isso. Eles estão olhando a imagem dela. A vedete tem que renascer das cinzas, da guerrilheira à grande governanta. Vamos ver o que vai dar. Esse negócio do povo vira santo, minha vida inteira eu estou em torno disso. Que culpa que eu não devo ter do passado para ver essas coisas todas. Eu fico olhando e falo assim, quanta besteira eu já devo ter feito. Para chegar na condição dela. Chico Xavier, esses políticos que eu tive contato, agora a gente vendo isso tudo no Brasil, com todas as coisas na mão, entende como é que é? Quer dizer, coisas que eu estou falando, de comunicação, você fica sabendo de tudo. Então, que situação é? Agora, é duro. Às vezes, quando você arrepende daquele erro que você cometeu, você vai demorar alguns milênios para refazer tudo que aconteceu como decorrência daquilo. Que isso é que é interprisão do cargo. Quer dizer, durma com um bagulho desse. Entendeu? Não é fácil, a gente tem que pensar muito o que a gente está fazendo. Por isso que eu trabalho de madrugada, horas e horas, estou funcionando. Já tenho 43 páginas os bordões, estou estudando tudo. Já estou até na letra M, tudo que eu escrevi já tem o parênteses, já tem explicação. Até a letra M, quer dizer, a metade do alfabeto. N é mais ou menos a metade, né? Dá 12, 13. Hein? Não sei. Mas olha, tem um pacotão assim, e ela está me oferecendo todo dia mais um pouco. E eu ainda tenho muita coisa para passar. Para mim, vai dar mais de 1.000 fácil, aí, 1.000 e tanto, 2.000 por aí. Fácil. Agora, eu tenho que examinar tudo depois se isso vale a pena, né, para esclarecer o povo. Vocês têm que ver com calma e tal. Agora aqui, a imprensa japonesa está minimizando a contaminação da água e do solo e a ocultação da verdade acaba por tornar pequena as chances de sobrevivência das pessoas que moram próximas das usinas danificadas. A maioria vai morrer, ou morrer agora ou morrer daqui a pouco, isso é óbvio. As restrições da imprensa japonesa em divulgar a verdade constituem uma espécie de ditadura da informação? Sim, até um certo ponto. Agora lá, eles têm muita coisa de místico, muito processo de misticismo, é um problemão isso aí. Fatologia, página 26, 11ª linha, de baixo para cima. A tendência de tornar os direitos sociais praticamente inexistentes. Poderia comentar? Isso aqui é a base da ditadura. Toda ditadura é diminuir os direitos sociais das pessoas. Torná-los inexistentes, ou seja, a pessoa ficar dependente de um cara. Olha lá, o Muammar Gaddafi. Olha o que ele está fazendo. E quando os caras acham ruim, ele mete bomba e metralhador em cima do povo. Uma vergonha. Agora, parece que lá no Muammar Gaddafi, eles já deram alguma parte, pelo menos a parte de aviões, etc. deles, estão anulados. Vamos ver o que vai dar disso aí. Só podia falar um pouco mais dessa relação que você falou, rigidez? O caso todo é o seguinte, a rigidez significa
equilíbrio, saúde, homeostase total. Então, é um processo da pessoa ficar bem articulada. Agora, a rigidez, ela pode ser uma rigidez negativa, anticosmoética, e pode ser uma rigidez positiva, cosmoética. Essa rigidez cosmoética, ela só pode ser aplicada mesmo em alto nível na própria pessoa. É a pessoa consigo mesma. Mas mesmo assim, ela precisa ter cuidado, porque se tiver uma rigidez excessiva, isso pode prejudicar a pessoa. Por quê? Ela vai perder a organização dela. A organização, a auto-organização vai embora. Então isso aí é muito importante ela também pensar. Agora, o que nós precisamos de ter é essa autorrigidez bem calculada, explicitando ou dando como produto uma rigidez ou a saúde ou a sanidade assistencial para a humanidade. Se nós pensarmos uma coisa dessa, você chegou no top. Esse é o máximo que a pessoa pode chegar. Esse é o caminho da serenologia. Então, é muito importante estudar essas duas palavras. É só a mudança de uma letra. É o R pelo H, o H pelo R. Agora, vale a pena pensar. É o processo da didática que eu uso, a didática da conformática. Entende? Isso aí é uma delas. O que você queria? Professor, se nós temos aqui já muito material escrito dentro da área da politicologia. Se nós fôssemos pensar em organizar um curso para desenvolver mais a consciência política, tanto dos cognopolitas quanto das pessoas agora, aqui não deve de fora. fazer uma pessoa só, não. Seria bom fazer um conselho. Conselho. Uma coligação, ou seja, uma equipe. Sabe? Devido ao processo de política ser muito diversificado. Sim. Um só, eles vão sacrificar a pessoa em pouco tempo. Se tiver um conselho, já vai ter mais força. Tá. Então, o ideal seria dar aula mais uma equipe. Equipe, ok. Do jeito que é que se faz uma equipe, por exemplo, para fazer um livro aí com 4, 5 autores. Não fizeram um agora da Sinvex? Sim. Pode fazer a mesma coisa, um curso. E os pontos que não poderiam... Eu estou dando a ideia pelo seguinte, aqui ainda tem muita gente que não tem, vamos dizer, um nível de politização elevado. Então, isso é um perigo. Sai de tudo. Qualquer coisa, nunca houve ninguém que saísse nos tapas. Mas nisso aí, sei lá, né? Se vem alguém radical, extremista, alguma coisa nesse sentido, como é que fica? Professor, e dentro desse arcabouço de material que nós temos, os pontos que o senhor acha que não poderiam faltar nesse desenvolvimento da consciência política? Eu acho que se vocês querem ver, olha todos os verbetes que falam sobre política e politicologia. Ok. Já tem muita coisa sobre isso. É verdade. Muito mais que vocês pensam, é só procurar. Ok. Isso aí já pode dar uma ideia. O mais é ver tudo que está havendo com discernimento, ágora, conselho dos 500, e etc, 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 CCCI. Tá certo? Aqui no B, professor Valdo. Pode falar. O senhor comentou agora há pouco que o Hitler acabou dominando o processo na Alemanha em decorrência dessa rigidez, desse trafar do povo alemão, né? Como é que eu não estou entendendo? O senhor comentou agora há pouco que o Hitler acabou dominando o povo alemão dentro do processo do nazismo em decorrência desse trafar coletivo, que é essa rigidez extrema. Ele pegou por aí, exaltou aquilo e mostrou a personalidade dele histriônica e fez espetáculos imensos, fantásticos, como diz a televisão, maravilhosos, abrangentes, para chamar a atenção do poder da Alemanha. Por quê? A Alemanha, todos os alemães estavam com a autoestima baixa, porque eles se renderam na Primeira Guerra, fizeram muita besteira na Primeira Guerra. Então está todo mundo baixo, de cabeça baixa. Ele ergueu isso, pegando aquilo que tinha a autoestima do povo. Agora, o senhor acha que tem possibilidade, por exemplo, não só a Alemanha, mas um outro povo, tudo é possível aparecer. Com o processo das consréus que nós temos aí, tudo é possível aparecer. Você observa bem esses caras jovens que estão aparecendo por aí, tem consréu inteligente e consréu burra, mas está tudo aparecendo.
Esse armazena já, você olha bem como é, o que ele está armazenando. Ele deve ser uma Conzell, pelo jeito dele. O outro que é Conzell, porque eles são todos depois da guerra. Esse aí nasceu, acho que foi em 54. O Charles nasceu em 56, também é a mesma situação. O Charles tem um pouco mais de cabeça, etc. tal, mas é do mesmo jeito. Eu então pergunto a você, seria o Conzell que estava sem aparecer há muito tempo? Pode ser que seja. Agora, dentro do processo aí de reciclagem do povo, vamos usar o povo alemão como exemplo, né? O que o senhor acha que seria a condição melhor para eles poderem superar esse traço que eles têm da rigidez e do metódico excessivo? Olha, a Alemanha ainda não está boa, não. A maior prova que tem disso é que lá está assim de neonazistas. Ó. A turma que vem aí da Alemanha, eu pergunto, todos eles chancelam esse fato. Então, já não pode confiar ainda na Alemanha, não. E outra coisa só, estão usando ainda as besteiras desse processo. A hora que colocou essa Merkel lá, que é uma mulher, e ela é frágil, eles já colocaram para poder solapar o negócio por baixo. É típico do alemão. Entende? Essa Merkel que está lá é só pro forma. Ela é frágil, ela é tíbia, ela custa decidir, ela é vacilão. Sabe como é que é? Vacilona. O negócio é difícil, todo mundo sabe disso. Saiu até no Wikileaks, eles falaram disso dela. A gente já sabe disso. Por causa do meu povo da Alemanha, eu já sabia dessa história. De modo que vão ver o que vai dar. Isso tudo está para ver, né? Agora você tem que notar o seguinte, a Alemanha, no século passado, foi o pior país que apareceu nesse planeta. As duas guerras, a culpa foi da Alemanha. A pior guerra foi a Segunda Guerra em toda a história humana. Tudo se deve às Alemanhas. Então isso dá um estigma horrível para esse povo todo. Entende? Pensa bem nisso. Então tem muita coisa ainda para consertar tudo isso. Agora, da Primeira Guerra, foi esse mesmo traço da rigidez que levou à Primeira Guerra? Até um certo ponto, mas tinha outras coisas que eles erraram. Tem muita coisa, precisa você estudar com calma. E a Primeira Guerra não teve tanto prejuízo igual a Segunda. A Segunda não envolveu todo mundo, eles fizeram um negócio mais amplo. Aquilo foi terrível. Agora, a Primeira Guerra só serviu de ruim porque preparou a Segunda. A rigor, por exemplo, a guerra nunca terminou. Ela começou em 1914 e quis acabar em 45. Você tem uma ideia mais ou menos disso. No processo evolutivo, como é que vai se dar a recomposição grupocármica desse povo que esteve envolvido diretamente com a Alemanha, com a Segunda Guerra? Como é que vai dar? Quais são as diretrizes dos evoluciólogos para... Eles têm que fazer muita assistência aos outros, né? Então, o ideal, por exemplo, existe aí um paradoxo terrível. Uma boa parte desses alemães precisavam de ressomar em outros países, em outras plagas, ir para a África, por exemplo, para ajudar os outros. Mas é que os afins se atraem, eles têm que ficar na Alemanha até um certo ponto. Então o que a gente nota é isso. O que eu tenho pesquisado com o povo que aparece aqui, eu fico perguntando o que se passa. Agora, nenhum deles que vem aí sempre fala para a gente, você não pode confiar ainda, tem muita coisa errada lá dentro. Eles ainda estão naquela... Já estão ainda, então o povo está renascendo lá dentro. Agora, tem uma coisa, na Europa toda, o negócio de renascimento está diminuindo, né? E está aumentando na África, está aumentando com os árabes, etc. Tal. Então eles devem nascer no meio desse povo, uma boa parte deles. Possivelmente. E aí, nesse caso de assistência, qual que vai ser a linha mais ou menos que eles vão se envolver? Tipo a área da saúde? Aí, você já vê o que vai dar. Agora, o que a gente confia é na Reubex, né? A Reubex, de qualquer maneira, alivia, porque tem uns drenos que estão fazendo. Já pensou a drenagem humana que é feita com a transmigraciologia extraterrestre? Isso é uma coisa, uma drenagem. Você está entendendo o que eu estou falando de dreno? O negócio é terrível. Isso aí ninguém nunca viu. O povo não pensa nisso. Mas existe outras drenagens. Uma outra drenagem séria é a hora que encaminha a pessoa para outros lugares. Entende? A diversificação da geopolítica. Isso aí também pode fazer um dreno, que é o processo da diáspora. Fazer a diáspora na baratosfera seria ideal, né?
Mas fala. Continuando com o que estava falando Everaldo, tem um filme aí que é bem eloquente desse processo de como foi efervorizado o povo alemão pelo Hitler, que o nome do filme é A Onda. Esse filme mostra muito claramente, nós já falamos disso. é muito bom nesse sentido, como para ver as consequências que traz dessa efervorização. Existe um outro filme que eu ainda não vi, não me apresentaram aí. É o Menino do Campo de Concentração Nazista. Vocês viram aquilo? O Menino do Pijama. É sério que esse também é interessante. Você já viu esse, Oswaldo? Não, ainda não. Pois é, eu também ainda não vi. Eu vou ver esse filme. É. O Menino do Pijama Listrado. É. Sim, eu vi. É. Eu quero ver o que é isso. Eu quero ver por causa da minha mulher, né? Minha mulher é isso. Ela foi lá uma menina, né? Dentro do campo de concentração. Não sei se você viu Eu estou interessado em ver o filme por causa disso. Esses dias houve fortalecimento da extrema-direita na França. E a Europa, a extrema-direita lá é basicamente contra a imigração. Né? E na Europa está esse movimento anti-imigratório, aí, principalmente de árabe. Tudo. Isso aí deve ter a ver com os réus. Né? Você viu que o Truvão te respondeu. Ó. Tem a ver que a ver, Marco. Olha lá. Viva o Truvão. Olha lá. O senhor tinha falado agora que o renascimento está diminuindo na Europa e aumentando na África e no mundo árabe. Qual é a lógica disso? Porque em seguida você falou que o ideal seria diáspora. É que o povo lá na Alemanha, por exemplo, eles têm uma raiva de criança. Eu estive lá com meu filho quando era pequeno, que é de base alemã, tudo da área lá do povo, com os parentes lá dentro, aquela coisa toda, e todo mundo olhando com hostilidade por causa do meu filho. Não, a lógica que isso é uma coisa terrível você pensar na coisa dessa. Isso na década de 70. A lógica que eu pergunto é assim, por que concentrar na África e concentrar no mundo árabe? Assim, mas aí é por causa do processo, os árabes, como é que estão aí, os islâmicos. Mas aí uma coisa mais intrafísica, então. Tem muita coisa atrás disso. Os afins se atraem, né? Outra coisa também que eu queria entender, assim, por que esse estigma do Japão, por exemplo, esse povo que deve estar sempre renascendo lá, qual é a lógica também de ter um local não, lá os assim afins se atraem. Em japonês é intestado, é teimoso. Você veja bem, esse negócio aí, em 1966, eu falei com várias das pessoas, que eram alguns meus amigos, outros que a gente ficou conhecendo lá, sobre o processo da radioatividade. Porque eles queriam que eu fosse visitar Nagasaki, Hiroshima, ver um lugar que tremia toda hora. Eu não quis ver nada disso. Falei assim, vocês têm que riscar isso do mapa. Vocês é que conhecem mais na pele e na vida o que é radioatividade. Não entre em nada disso. Agora veja, começaram a fazer as usinas nucleares, olha o que está acontecendo. Vai morrer muita gente com isso. Vocês não precisam de ficar bonitinho com essa história, porque não é. Por exemplo, Angra dos Reis, eu nunca mais apareci lá. Então agora tentando fazer a terceira usina nuclear no Brasil. Brasil com tanto rio, devia esquecer isso. Isso é uma besteira enorme. Você sabe que agora, de ontem para hoje mesmo, já começaram em Angra, o povo está assustado lá com o negócio. Já começaram a falar o que é que tem, vão ver se reforça lá o negócio das encostas, que não sei o que é. Mas ninguém falou que a terra já tremeu em Angra dos Reis. Isso ninguém falou. Ainda não vi escrito em lugar nenhum. Eles juntarem o tremor de terra em Angra dos Reis, que já aconteceu, junto com as usinas nucleares. Ninguém falou nada. Porque assim, lendo o livro que Reorganizados do Pacífico, esses mega problemas, né, de terremoto, isso é feito pelo serenão às vezes, em geral. E a usina nuclear não, é pelo homem, né? Então, como é que é? A usina nuclear é feita pelo homem. E o terremoto, o tsunami, isso é feito pelo serenão. Essa convergência acontece por quê? É isso que eu queria entender. É por causa do povo mesmo? É um processo natural. As coisas naturais, elas são feitas tudo para desencadear o processo. Escuta, Rosa, a vida humana e o próprio planeta, ou se você quiser, o universo, o cosmos,
Ele foi feito já de caso pensado para desencadear o processo e ele trabalhar por si mesmo. São as próprias coisas que tem que resolver. Tudo nosso é feito assim. Essa dona aqui, ó, ela está falando nisso, devido à neurociência. Ela fala uma opção de coisa nesse sentido. Tudo que é que tem as inter-relações de uma coisa com outra, sabe? Isso é impressionante a gente pensar na história, como é que fica. Então, você vai ver que tudo tem uma coisa, depende da outra, é consequência da outra. Uma coisa puxa a outra. Então, essa história tem que ver, é a resposta daquilo que a pessoa tem, ela tem lá a resposta em cima dela. Mas tudo tem, a partir do corpo, a partir do cosmos, tudo é assim. Então, eu poderia pensar então que assim, vai piorar demais para poder ver se resolve o problema? Se o povo começar a mexer e errar, vai piorando cada vez mais. Vai piorando, até chegar o que é que eu falo sobre livre-arbítrio e determinismo? É isso. Né? Esse determinismo não são serenões que vão em cima, não. É a própria pessoa. Isso é funcional, é automático, já funciona com a lei de causa e efeito. Entende? Se eu, por exemplo, bater aqui e bater de mau jeito, eu vou quebrar meu dedo. Não é serenão que faz isso. É a minha ignorância que pode fazer isso. Vamos entender como é que é. Então, o mundo todo, o cosmos todo é feito desse jeito. Agora aqui, poderia aprofundar na fatologia, página 25, oitava linha de cima para baixo. O governo desenvolvido por baixo dos panos. Isso aí é que é o processo da ditadura. Né? O que é que vai falar? Por baixo dos panos, o que acontece? Tem tanta coisa. Por exemplo, estudo que eles fazem. Por exemplo, o que é que foi feito por baixo dos panos para fazer o mensalão? E outra coisa, eles estão querendo que esse cara do mensalão tudo entre de novo agora. Já estão começando a ter cargo no PT, já estão voltando a Brasília. Zé Dirceu, Genuíno, aquele outro tal que é também genuíno, autêntico, aquele outro, o Dilúvio, entendeu? Está todo mundo voltando. Agora, veja o Brasil, onde é que está? E outra coisa, o Supremo Tribunal, todo vacilão do jeito que é que eles estão, uma vergonha total, o Brasil atualmente. Agora, vamos ver, tem duas coisas boas que estão tendendo. Uma é acabar com a reeleição, já é uma grande coisa. Outra, já deram conta no Irã, já é uma grande coisa. Vamos ver. Quem sabe que uma luz no fim do túnel não é o trem que está vindo. Professor Paulo? Sim. Aqui, bem. Ali na página 26, linha 12, o senhor se refere ao controle da imprensa. O que é que tem? Ali na página 26, linha 12, o senhor fala sobre o controle da imprensa. Aqui no Brasil, qual a sua opinião sobre o controle da imprensa na política? Eu sou 100% favorável à liberdade de todas as mídias. Sou contra qualquer censura e qualquer corte. E outra coisa, a mídia, o que ela precisa não é nada de controle. Ela precisa deles mesmos, entre eles, principalmente a imprensa, falar em ética profissional. É o que falta. Para acabar com o quê? Com a imprensa marrom. Porque a imprensa marrom ela existe, o jornalismo marrom ainda existe até hoje. Isso é que tem que acabar. Isso tem, principalmente na cidade do interior, todo lado ainda tem isso ainda demais. Essa imprensa marrom tem que acabar. Agora, isso de querer cercear e tapar a boca do povo, isso tem que parar. A operação abafa, tem que parar com isso. Isso é ditadura. É isso aí que tem que dar um jeito. Não, mas na sua opinião, andando aqui no Brasil hoje, nessas eleições, por exemplo, qual seria o percentual que o senhor vê de... Não, eu sou contra esse processo de eleição. Eu acho que nós temos que caminhar para a democracia direta. Entende? Mas é que isso não vai demorar demais. O caso do Estadão com o Sarney, que o Sarney entrou lá conseguiu lá proibir a publicação. Olha só, o problema do Brasil é o desplante, é a severgonice, o caradurismo. O povo não tem vergonha, os políticos, de nada. Eles apresentam com a maior cara de pau. Sempre, não tem nada. E um apoia o outro.
Então, é um processo de fazer o lobismo da sem vergonhice. É o que tem mais no Brasil atualmente, é isso. Olha o lobismo do Brasil, tudo tem lobismo. Olha, tem uma revista dessa semana que trouxe os processos. O que é que tem na Câmara? O que é que tem? Quais são os grupos de pressão que tem lá dentro? A dos homossexuais junto com a turma dos evangélicos. Estão brigando. E aquele é muito interessante. Vale a pena ver isso. É uma dessas revistas aí da semana. Volta. Trouxe os detalhes disso aí. Volta. Oi. Eu queria falar que a gente passou esse filme que o Oswaldo falou. Como é que é? Fala alto aí. Vem cá, você tem uma certa dificuldade para falar. Seria bom você sempre sentar perto da gente. Tá. Aí o povo vai te ouvir mais. Porque qualquer coisa eu traduzo o que você falou. Que daqui de baixo é mais difícil. Ele fica lá em cima e já fala para dentro, é um problema. Vou passar a sentar mais aí. Mas ele está me ajudando aqui agora. Então, a gente passou... Você escuta o que ele fala? O tempo não, eu mesmo não ouço quando falo. Alguém aí escuta? Alguém escuta? Pois é, ele mesmo escuta. Não, outro dia eu fui assistir Pois é. Outro dia eu fui assistir a gravação e eu falei, os caras têm razão. Qualquer coisa, eu já tive pensando em pegar o Alexandre, que é o gênio dele, e colocar junto. Então ele fala tudo pro gênio, e o gênio fala. Eu consigo ouvir o Alexandre, mas ele aí eu tenho dificuldade. Eu não sei se vocês são assim. Eu sou uma pessoa de idade, já estou ficando surdo, então eu tenho minha razão. Agora, não sei vocês como é que são. Um pouquinho disso também. Mas realmente foi assistir. Vê se fala forte, direto. E assim, ó. Ok. Começa tudo de novo. Vamos. Isso, faz então, nesse último ano que passou agora, sim, a gente passou esse filme, essa última versão do A Onda, né? E foi bom mesmo, tem muito a ver com o tema. Foi. E realmente mostra a coisa mais mascarada do processo de ditadura, né? Esse outro filme também, a Malu tinha me indicado, a gente vai ver se passa esse ano agora, que é o Menino do Pijama Amarelo, né? Não, já mudou, é listrado. É técnica de marketing. Você sabe o que ele está falando do Pijama Amarelo? Agora ninguém esquece mais aquele herói da história em quadrinho antigo, que era o Menino Amarelo. Quase. É outra coisa, não me Isso é técnica de marketing. Agora ninguém esquece mais do filme, vai enchê-la. Mas o que eu queria falar mesmo é o seguinte, ontem a gente passou um filme... Como é que é? Essa última parte não deu. Ontem, vai dando feedback aí para eu saber, senão não sei não. Ontem a gente passou um filme chamado Peixe Grande, Big Fish em inglês, né? E teve gente aqui que foi, né? Eu, para mim, depois que o filme acabou, fiquei convencido realmente da importância dessa coisa da imagística que você está insistindo aí. Vocês falaram então sobre o filme é engraçado. Vocês falaram sobre o curso lá da imagística? Eu procurei falar alguma coisa, teve gente que não concordou, teve gente que concordou. Agora, eu para mim, né? O filme fala muito sobre imagística, o senhor conta toda a vida dele, misturando os fatos que ele mesmo imagina, aumenta com coisas que foram realidade, etc. O filme é excelente mesmo. Mas eu estava vendo duas coisas importantes e entendi por que você falou que a gente está sendo burro mesmo de não seguir. Porque, primeiro, a riqueza do processo da imaginação, junto com a imagética, né, nesse caso, né? E depois, a importância do discernimento, às vezes mega discernimento mesmo, e da investigação para se entender ou se diferenciar o que é real do processo imaginário. E às vezes, né, o mais importante que eu achei, às vezes um monte de coisa é tomada como imaginação e não é. Né? Tem os dois lados da coisa, isso que eu achei interessante. Por exemplo, nesse caso, claro que é uma ficção, né? Mas o filho que tinha se afastado do pai, justamente por ele ser um contador de história e tal, quando foi a fundo, no detalhismo lá, que às vezes eu mesmo não vou, descobriu que várias das coisas, apesar de ter muita mentirada no meio, várias coisas eram sim. Escuta, quando você ficar muito a favor de determinado filme, faz um artigo sobre isso, publica. Isso vai ajudar a gente, porque vai fixar a apreensão do fato, né? É importante.
Escreve um artigo para nós sobre isso. É uma boa. Tá. Você está bem quente dentro do assunto, está sabendo gostei tudo. Não é tão difícil, né? Porque eu participei daquela primeira prova, realmente foram 150 pessoas, estava lotado o negócio, né? Eu mesmo não fiz no ano passado. Escuta, quer dizer que o Cine Clube está um sucesso. Não sei se é um sucesso, mas estou dizendo, ontem para mim caiu uma ficha lá dentro. Não, falou em cinema, a gente tem que falar em sucesso, celebridade, vedete, star, popstar. Vocês falaram que Elizabeth Taylor dessomou? Não, menos. Menos. Mas olha, está de falar, né? Ela foi considerada a deusa mais bonita de todas, etc. Tal. Muito embora a Brooke Shields achou ruim, devia ser ela. Mas olha, existia outras, né? A Ava Gardner era impressionante. Um negócio que deu outro dia uma boa bagunça lá. O pessoal foi umas 15 pessoas, até mais do que tem ido às vezes no Cine. Se bem que o Cine está reestruturando para botar mais temáticas e tal. Foi a coisa da música, do karaokê. Que o pessoal realmente foi. Qual é o próximo filme agora de domingo que vem? Esse domingo agora, a gente não tem filme, tem daqui a 2 semanas. Tá? Domingo que vem é o karaokê de novo, é música. Tá? Mas daqui a 2 semanas. Você ouviu? É karaokê? Karaokê. Não é filme não, né? Não, filme agora está sendo de 2 em 2 semanas. Não é filme sobre karaokê, não. Não é não. Então quer dizer que a gente vai escutar muita gente cantando de lá para cá. Não é tão cantando, é mais... Vai atravessar o rio, aqueles sons maviosos vão atravessar o rio. Os agudos. Não, Valdo, é sério isso aí. O pessoal foi mais gente do Nordeste até dessa vez. O pessoal que vem de fora vai muito nessas atividades. Tá? Quem não é de Foz vai muito, tanto no Cine. E as pessoas realmente conseguem se soltar um pouco, mesmo que seja desafinando. Tem sido legal. Isso é bom para ajudar o social. Agora, daqui a 2 semanas, o Gustavo Vieira vai estar aí. Né? Eu estou combinando com ele, se a gente tiver agenda no sábado, porque às vezes é difícil ter agenda no sábado, porque o auditório é muito concorrido lá. Aí ele vai apresentar, eu vou estar no Rio, né? Ele vai apresentar o filme O Desarme, que é da campanha dele e de outros caras que ele faz parte dessa organização lá. Contra as minas terrestres, as bombas cluster. Sim, aquilo é bom. E ele vai ver se apresenta lá no meu lugar. No sábado, sem ser esse próximo, lá para o dia 10, 9 ou 10 de abril. Tudo bem, pode falar. Aqui na página 27, você pode falar, lá embaixo no item controles, você pode falar do item 1, algumas estratégias aqui. O processo todo é influência, que é a discussão, desencorajamento, condicionamento ou modo de controle espúrio, determinando a ação do outro, incidindo sobre a autoescolha. A autoescolha é a pessoa em si, auto, da própria pessoa. E o que o governo cerceia essa pessoa nas escolhas dela? Aqui tem um processo de lavagem cerebral, poder, né? Esses 2 pontos são os mais importantes em matéria de ditadura. O poder ele é explícito aqui, como você está chamando a atenção. E a influência é subreptícia. Tem lavagem cerebral isso aqui, né? Porque aí a gente pode ver essa questão, por exemplo, dos livros didáticos. Agora, as duas atuam camufladas nas ditaduras. Mas a condição, por exemplo... O próprio poder, ele não aparece de cara, ele vai aos poucos. Mas a condição, por exemplo, que a gente viu há alguns anos, dos livros didáticos que promoviam certa ideologia em detrimento de outra e tal, e meio que mascaravam os fatos também. Isso, até certo ponto, entra nisso aqui, nessa condição, né? Entra sim. O senhor poderia aprofundar na tributologia, página 25, o autodiscernimento quanto à holomaturidade da liberologia teática. A liberologia teática, quer dizer, é a liberdade teórica e prática vivenciada pela pessoa. Qual a maturidade que a pessoa tem sobre essa liberdade? Enfim, qual é o nível do emprego do livre-arbítrio da pessoa? Se pensar nisso, tudo melhora. Se ela faz uma abertura do livre-arbítrio em favor da interassistencialidade, acaba o determinismo. Se ela fecha o livre-arbítrio contra as pessoas, vem o determinismo em cima dela. É assim que funciona a vida, o mundo, o planeta. Em que nível da escala evolutiva começa o livre-arbítrio da consciência?
O livre-arbítrio, a meu ver, ele já começa na hora que um vírus decide ir para aqui e não para ali. Sei lá, já deve ter alguma coisa ainda, não sei o quê. Podemos dizer que o livre-arbítrio é um mito para um nível de evolução ainda baixo? Não, não é mito, é ainda uma ignorância. Mas, por exemplo, o tactismo já é um livre-arbítrio. Até um certo ponto aqui está endereçando as realidades do princípio consciencial, vamos dizer, engatinhante que está começando, a gente não sabe. Outra coisa, tactismo, o heliotropismo, tudo isso é. Até que ponto a pessoa pode ser, de fato, dona do seu próprio destino intra e extrafísico, uma vez que a variável do cosmos independe da vontade da pessoa. Quanto mais ela conhecer o cosmos, maior é o livre-arbítrio que ela tem. E menos determinismo vai incidir sobre ela, porque ela já sabe fazer a profilaxia, ela se previne disso. O serenão já não tem muita coisa contra ele, tudo que ele faz está corretinho, porque ele está de acordo com o fluxo do cosmos. Então, o livre-arbítrio dele está adequado ao fluxo do cosmos. Então, nós temos que entender isso para compreender o processo da evolução. Então, por exemplo, não adianta a pessoa arranjar isso aqui como desculpa para ela não fazer nada, porque senão ela se deixa dominar pela canga dos assediadores. O negócio dela é ver que ela é que é dona de si mesma. Em primeiro lugar, eu vivo dizendo, o heteroassédio existe em função do autoassédio. Em primeiro lugar, é a vontade da pessoa, é a volição, a intenção, é aquilo que ela quer. Em segundo lugar, é que vem o resto. A influência exterior vem depois da influência interior. Primeiro é a intraconsciencialidade, depois é que é a extraconsciencialidade. Nós temos que estudar isso sempre. Mas então... Uma dúvida seguinte, esses ditadores, bem déspotas mesmo assim, que depois da dessoma, a tendência dele é ser um mega assediador de consins que influenciam massas pela própria liderança dele ou não? Quando ele dessoma, todo mundo que é a favor dele vai ser a favor. Então, ele cria uma legião de assediadores com ele. Entende como é que é? Agora, aí é preciso ver para onde vai isso. Agora, dependendo dessa interpretação grupo kármica, aquela condição delas é cada vez mais baratrosférica. Então, a pessoa não se sente bem com isso. Mas chega um ponto que o mega assediador se rende. Ele joga a toalha. Aí a coisa melhora. Agora, assediador, ditador, são dos piores que tem. Pior é a hora que vem o genocida. Por exemplo, Muammar Gaddafi. Aquilo que ele está fazendo com os civis, que são os concidadãos dele, aquilo é genocídio. Eu acho, por exemplo, eles estão querendo arranjar que ele vá para a Itália. Ele deve ser julgado como crime de guerra. Crime contra a humanidade. Esse homem tem que ser. Gente, presta atenção, ele colocar os aviões de guerra contra o povo, só porque o povo está reclamando da ditadura dele, isso é loucura. Ele está usando todas as técnicas hitleristas. Isso é negativo, não dá certo. Então é preciso ver o que vai acontecer com ele, se ele vai ser transladado para a Itália. Eles estão falando, né? A Itália já está arranjando um jeito dele ir para lá. Pois é. Agora, a Itália tem de tudo, né? Tem o beliscão, tá certo. Do jeito que está a Itália hoje, eu vou te contar. A Itália, sabe o que me lembra? Parece a Venezuela da Europa. Não parece para vocês? Observa bem. Parece a Venezuela. É o beliscão lá e o Chaves aqui. A situação está assim. Eles estão fazendo uma espécie de competição para ver quem faz mais besteira. Eu acho. Você tem que pegar o alcadipane, pegar a alça do caixão dele. A alça de pano. É o negócio. Tem que dar um jeito nisso, né? Sim. Não, aqui em cima. Vamos ver se eu falo mais claro agora. A posição qual é mesmo assim, né? Eu queria saber, não sei se já foi falado aí, quando acontece esse tipo de coisa, ditadura desse tipo eleitoreira, mas não exatamente com eleição, voto formal, mas com aval de outras pessoas, sobre uma pessoa como eu ou qualquer um aqui, né? A pessoa tem aquele aval do grupo,
né? Vamos dizer que não seja no contexto nacional, né? E ela usa esse totalitarismo, autoritarismo, com esse aval temporário, mesmo que seja num... Sei, esses são os aderentes à ditadura. Tem muita gente assim. Toda vez que uma pessoa adquire um poder, tem a opção de gente que quer tirar partido. Não, estou falando da gente, no nosso caso mesmo, não aqui só na Conscienciologia, nas nossas casas, no trabalho, a gente faz muito isso, né? Qual seria... O problema todo é você não aderir ao anticosmoético, seja onde for. O problema de cosmoética, né? É evitar o anticosmoético. Pensar muito nisso. E quando você está vendo isso, você não tem meios, assim, como existem meios na Constituição, não tem... O problema é que a hora que a pessoa deixa a canga tomar conta, aí já fica com dificuldade de sair de lá. O problema é observar bem aquela fase de transição na hora que a pessoa vai aderir ou não. Por exemplo, foi o que faltou para grandes filósofos. Um dos maiores dele é o Heidegger. Em 1933, ele tinha que ter pensado que aquilo que ele ia fazer era besteira. A hora que ele fez, como ele era alemão e teimoso, ele ficou com o negócio até 1945. Quer dizer, totalmente errado. Com toda a inteligência dele, o conhecimento que aquele homem tinha. Eu considero isso dos maiores, assim, gafes históricos do século passado. O Heidegger, ele é bem um caso desse. E acaba... Ele não era tão burro igual o Hitler. Como é que é possível? Mas aí você considera isso um nível de acompliciamento, nesse caso, de tentar... É a falta de reflexão. É a irreflexão errada. Mas pode ter sido por falta de coragem, covardia também, né? Ou não? Não, o processo é falta de reflexão. A maioria falta isso. E se a pessoa refletir, ela vai ponderar as coisas e ela começa a ponderar primeiro no presente. Depois ela vai ver as ilações dela, as conclusões, vão levando para ver as decorrências, os efeitos, as derivações, as consequências daquilo. Com isso ela vai ver o que vai acontecer. Em segundo tempo, um terceiro tempo, um quarto tempo, ela então vai tirar o corpo fora. Ela não entra nisso. Ela faz aquilo que nós chamamos de homem super. Isso. Uma omissão superavitária. Essa turma não faz porque não faz autorreflexão. Olha ver se não tem lógica isso que eu estou falando. É o mecanismo desse processo de mas eu já vi da baratrosfera maior. Sim, é a falta de reflexão. Por exemplo, no meio empresarial, tem lá o sujeito, tem um aval de todo mundo, como se fosse o voto lá, porque o voto é aberto, todo mundo puxa saco, né? Aí você chega, vê o negócio logo no primeiro tempo que você falou, de segundo, refletiu, pois é, mas aí só que está na cara e ninguém admite. São arrivistas, são aquelas pessoas que entram porque têm interesse no processo da ditadura. Entende? Mas aí você deve manter a autocosmoética sua, né? A autocosmoética é sua. Sempre pensar para você não entrar na anticosmoética. Isso aqui é o mais difícil. Tá, é o mais bravo. Obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Antes de informarmos as pontuações de hoje, o CAEC informa que houve o cancelamento do corte de energia, que estava programado para as 15 horas. Portanto, teremos energia normalmente aqui no campus. As pontuações de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 40 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos apenas o recado do Amigos da Enciclopédia com a Eliana. Boa tarde. Nós queremos convidar você, teletertuliano, que acabou de assistir essa tertúlia, esse debate com um tema tão importante, a se tornar um mantenedor dessa estrutura, do tertuliário, da Enciclopédia da Conscienciologia, do Holociclo e da Holoteca. Porque toda essa mega estrutura tem um custo de manutenção. E boa parte desse custo é mantido pelo programa Amigos da Enciclopédia. Então, venha participar com a gente, né, em manter tudo isso, continuar se beneficiando desse processo tão importante para todos nós. Como é que você pode fazer isso? Você pode entrar em contato com o CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou entrar no site dos amigos e realizar lá a sua inscrição, a sua adesão ou a sua renovação da assinatura. No site
www.enciclopediadaconscienciologia.org. Repetindo, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Travão Familiar, eleito com 10 votos, a especialidade Grupo Carmologia. A autora Marlene Koller. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.